Meu Deus, diz-lhe que estou a chegar, que amanhã venha depressa e a noite desça devagar. Meu Deus, diz-lhe que me leva a lua e a saudade do seu abraço, do seu regaço contra a chuva. Ela vinha de tão longe e a luz que me trazia eram pássaros de fogo, era o princípio da vida. Outro anjo vai nascer. Leva-me para casa, na sombra do teu medo. Os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta-me a asa, acende um céu aceso. Os dois como viagem dentro do teu avesso. Leva-me para casa, faz de mim o teu começo. Pedro Abrunhosa, viajante, escritor, homem de palco, local onde a pessoa tímida e reservada se transfigura. Reconhece ser na estrada que se reencontra, mas é neste local, no Boom Studio, onde nos encontramos, a sua catedral do silêncio, onde notas e palavras ganham forma. Neste programa 70x7, vamos em busca das inspirações e das perguntas do artista. Neste caminho, onde o Papa Francisco, José Tolentino Mendonça e Daniel Faria vão ter lugar. Olá Pedro, obrigada por nos receber aqui na sua Catedral do Silêncio, é um gosto, muitíssimo obrigada. Estudou Engenharia, interessa-se por Sociologia, por Filosofia também, mas diz que gosta de se ver e de ser reconhecido como músico. Pergunto-lhe se a arte musical, se a composição, se as notas, se a busca pela palavra certa é a melhor definição do Pedro Abrunhosa. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É uma honra. Sim, apesar da minha passagem da filosofia, da engenharia ter sido muito fugaz, deixa também um certo lugar à investigação científica. A engenharia provoca também essa arrumação que é necessária de pensamento também? No pensamento. A palavra cantada, que é naturalmente diferente da palavra falada, esta questão da linguagem é uma questão profundissimamente interessante, quer dizer, porque nós usamos-la para comunicar, mas a linguagem é muito mais do que isso. A linguagem diz o que a comunicação não diz. A linguagem diz aquilo que o real não diz, não é? Quando é utilizada em contexto poético. Ora, nesse sentido, a linguagem é muito maior do que o real. Ela vai mais longe do que o real. E a arte, a poesia e a música, nesta consonância chamada canção, que remonta a tempos imemoriais, pelo menos daquilo que nós sabemos, na tradição ocidental, sabemos da canção suméria, 4, 5 mil anos, sabemos da evocação na canção egípcia, mas começamos a ter uma noção mais concreta, e quando eu digo canção, digo palavra e música, sempre associado. Depois começamos a ter essa noção, essa percepção na poesia helénica, e mais tarde por aí fora, enfim, até aos nossos dias, passando pelo trovadorismo, pela Renascença, etc. Os seus escritos, os primeiros, são já poesia? Os seus primeiros escritos? Os meus primeiros escritos, sim, um dia o meu pai chegou a casa com um jornal, a República, debaixo do braço, e disse à minha mãe: vê lá tu, o disparate destes paizinhos que mandam para lá os poemas dos filhos. E o poema era meu. Eu devia ter uns 12 anos. Ainda se recorda o que é que dizia, mesmo que brevemente? Era um poema sobre o mar.
Era um poema sobre o mar. E Inspirador claro, também. foi uma risota, porque a minha mãe de facto tinha mandado poema. E o meu pai teve que engolir em seco. Mas, em meu bom da verdade, devo dizer que era um poema muito mau, e que o meu pai tinha razão. Minha mãe não devia ter mandado porque era prematuro. Em todo caso, a República não achou e publicou. Mas eu estava a dizer-lhe que sim, os meus primeiros escritos são poéticos. Nós todos, numa fase da nossa vida, escrevemos. Nós todos somos poetas, todos somos músicos. É pena que abandonemos isso. E não abandonamos isso de livre vontade. Nós abandonamos isso porque existe uma tremenda pressão social para que nós prossigamos outras vias, geralmente, porque esta via, a via da arte, a via da música, da poesia, continuam a ser, de alguma forma, socialmente ainda, não direi reprováveis, mas não têm a elegância, se quiser, a atração dos cursos que são resultadistas. E quais são os cursos resultadistas? É aqueles em que, ligados à economia, à gestão, às ciências, às STEMs, às engenharias, à medicina, que naturalmente são fundamentais, mas muitas das pessoas, muitos dos jovens que muito cedo têm que optar no secundário, volta de 9º ano, 10º ano, por esses cursos, naturalmente, mercê de alguma pressão, como dizia, muitos desses jovens têm dentro de si muito mais talento para outras atividades, e quando eu digo talento, digo realmente jeito para. E criatividade também. E muita criatividade, do que apetência para serem advogados ou engenheiros. E é forçoso que nós, enquanto sociedade, enquanto pais, estejamos atentos a isso. Existe um filósofo italiano chamado Nuccio Ordine, que tem um livro maravilhoso que se chama A Utilidade do Inútil, no qual faz a apologia Da inutilidade. Da contemplação, do tempo, da salvação do espírito, se quiser, porque é aí que realmente nós cada vez mais necessitamos nos encontrar. Portanto, menos uma apologia do sucesso, menos uma apologia, sobretudo porque este tipo de sucesso é muito visto em termos materiais, não é? O sucesso material, o sucesso financeiro, e esse sucesso financeiro acaba sempre por afogar outro tipo de recompensas muito mais interiores e, porventura, muito mais duradouras. Eu estava só a dizer há pouco que a poesia helénica trazia uma dimensão à palavra que a fazia perdurar. Daí que a escrita não fosse uma necessidade vital. Por exemplo, a Odisseia, nós sabemos que era cantada, não é? E alguns trechos da Bíblia eram cantados. E isso faz muito mais sentido ler assim nesse contexto, não é? Sobretudo quem consiga ler no grego antigo ou em hebraico, a Bíblia poderá entender eventualmente melhor uma certa contextualização poética. E, portanto, a palavra sublinhada pela música é uma autonomia própria. Eu, quando estou aqui no estúdio, a música... Uma vez o cardeal Tolentino disse-me, numa resposta a uma pergunta minha, eu perguntei-lhe o que é o silêncio? Das grandes obsessões dele e minha. E ele disse, o silêncio é um lugar. E esta frase, que naturalmente se aplica à música também, a música é um lugar. E à palavra. Ele diz também que o silêncio não é o oposto, mas o avesso. Não é o oposto, de maneira nenhuma. Não é o oposto do ruído, não é o oposto da fala, não é o oposto da música. A ausência de silêncio, a ausência de música não é o silêncio, isso é outra coisa. O silêncio é de facto um lugar, como ele diz, assim como a música, onde nós nos encontramos. É um lugar onde muito do que nós somos se autorrevela. Ele fala também no silêncio como uma forma de resistência. Certo. De resto, estamos num contexto religioso, se quiser. Os grandes místicos são aqueles que procuram o silêncio. Não é à toa que o deserto, em toda a mitologia cristã, está associada a esse momento da revelação. Porque quer dizer que os 40 dias de Cristo no deserto, por exemplo. Mas há muito mais, os profetas que estão no deserto. Os famosos estilitas, aqueles que viviam em cima os ermitas, aqueles que se retiravam para encontrar
não um total afastamento, mas um eco do silêncio dentro de si. E é isso que procura aqui neste espaço? Com essa dimensão não, porque não me arrojo essa capacidade. Mas tento encontrar, sim, para mim o silêncio é vital. Eu vou-lhe dizer que tenho uma implicação substancial com a música ambiente. São duas realidades completamente paradoxais, que nem sequer devia existir enquanto substantivação ou adjetivação música-ambiente, são coisas distintas, que não coexistem. E eu preciso mesmo de silêncio. Todos nós precisamos de silêncio. Com a música ambiente nós deixamos de nos ver? A música ambiente banaliza a música, em primeiro lugar. Pode ser Mozart que está a tocar. Mas é, em primeiro lugar, uma banalização do próprio Mozart e, em segundo lugar, portanto, porque secundariza a composição e, em segundo lugar, e muito mais, se quiser, talvez não mais, mas igualmente importante, é que interfere em tudo o resto, interfere na relação com o outro, interfere na relação com o meio ambiente, impõe uma banda sonora a um meio ambiente que ele próprio já pode ter banda sonora. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, quando eu estou numa esplanada de um café na praia, quero ouvir os pássaros, eventualmente as gaivotas, não tenho muita simpatia por gaivotas, mas pode ser. Quero ouvir o marulhar, quero ouvir as crianças a brincar, não quero ouvir música de discoteca, não é? E, portanto, a música impõe um outro tipo de espaço e é por isso, um espaço sonoro, e é por isso que, digamos, parafraseando o Cardeal Tolentino, o silêncio é um lugar, mas a música também é um lugar. E, portanto, dignificar a música é também saber usá-la. É também saber usá-la. E no fundo é isso que eu faço aqui, é para mim próprio, não é? Esta busca eu quando me sento ao piano e começo a tocar, existe um certo ímpeto emocional que vai emergindo dos acordes e é difícil explicar, mas simultaneamente começa um outro hemisfério do pensamento a funcionar para que palavras é que este som traz, porque os sons trazem palavras. Os acordes trazem palavras. Não é o inverso. Não, as palavras também trazem música. Aliás, a primeira coisa que nós aprendemos de uma língua estrangeira é música. Não é? Eu estou-me a recordar da grande influência que os filmes italianos tiveram na pronúncia que nós utilizamos quando falamos italiano, ou em francês, ou mesmo em inglês. E, portanto, a língua tem música. E, aliás, eu acho que a língua é muito mais a música de um país do que a sua própria fala. Nós, portugueses, temos uma língua na nossa música que é lindíssima. E os brasileiros em português têm uma outra língua. E no sentido musical, há uma outra música na língua portuguesa no Brasil. E, portanto, as duas vertentes, a música que traz palavras e as palavras que trazem música, elas a dada altura conciliam-se. E esta conciliação é o processo mais difícil na escrita de canção. E essa busca, essa procura fala aqui? Sim. Aqui isso acontece? Sabe que o conceito de inspiração é um conceito romântico, não é? Que não existe. Não é? A inspiração é um mito. O que existe é o trabalho. Não é? Que é que me adianta estar debaixo de uma palmeira a beber um sumo de maracujá e de repente julgar que vou ser inspirado? É que não vai acontecer. Mas há o reconhecimento de que algo aconteceu. Quando, nesses momentos é difícil. Processo de trabalho também. Não, é que num momento de perfeito consolo, a epifania é muito difícil, não é? A epifania artística é muito difícil. Não digo que seja necessário sermos confrontados com o desconforto, não é isso, mas tem que haver um afastamento desse tipo de estímulos, tem que haver uma concentração num estímulo profundamente interior. Se estamos a falar de arte, não é? A arte não é comunicação, são coisas muito diferentes. A arte é uma necessidade interior, é uma busca interior, é uma função vital para aquele que, não é? E é por isso que eu digo que no 9º ano, no 8º ano, nós devemos ter muito cuidado com a imposição de critérios resultadistas aos nossos filhos, porque muitos deles trazem um conflito interior que também é um conflito artístico. E daí que
seja importante estarmos atentos a isso, porque por vezes é nessas idades que se dá um certo conflito que não é visível e que pode resultar em depressões e pode ser até nocivo, não é? Portanto, atenção, vamos dar importância ao ensino artístico, mas importância a sério. Sim, sim. Reconheço aí o professor dos estudantes em Campanhã. Sim. Sim, eu gostava muito de dar aulas e continuo a gostar de dar aulas, já não dou aulas, mas de vez em quando faço umas masterclass e gostava de dar aulas e dava aulas, dei aulas em vários sítios, mas dei aulas numa escola secundária e básica de Campanhã, em Campanhã, na zona de Bonfim, Campanhã, onde tinha alunos a zona não é propriamente muito privilegiada, pelo contrário, e eu tinha uma relação excelente com os alunos nós fazíamos música, quer dizer, eu era professor de música, mas aquilo que eu só se é professor de música se põe os miúdos a fazer música, não é? Eu não estou ali para ensinar técnica, eu estou ali para ensinar o que é que a música desperta. Certo. A perceber que processo mostrar, interior de busca é que os jovens podem ter. Não só esse processo interior que é fundamental e que dificilmente se explica, pode instigar-se, mas não se explica, mas pô-los a tocar. E, portanto, nós tínhamos um instrumental Orff, o método Orff é um método aceito em todo o mundo como extremamente rápido na pedagogia, ou seja, na primeira aula eu conseguia pô-los a tocar os instrumentos. Isto pode parecer difícil, mas de facto não é. Os instrumentos estão preparados, aqueles instrumentos estão preparados para isso, para funcionarem sempre em consonância, desde que haja uma direção, não é? E aí também punha os meus alunos a tocar rapidamente, estamos a falar 10, 12, 13, 14, 15, 16 anos, rapidamente estávamos a produzir música e, portanto, era fácil seduzi-los à aula, não é? E também, por outro lado, foi a semente e o local de experimentação de algumas dicas de direção que começo a fazer nessa altura. Eu comecei a dar aulas muito cedo, primeiro nas escolas clássicas, na Escola de Música de Porto, dava aulas de teoria musical, de educação musical, de harmonia. Depois fundei uma escola, a Escola de Jazz de Porto, mas sempre gostei dessa função de fazer com um grupo de 15, 16, 17 pessoas da cacofonia uma ordem. Não é? Sim, sim. Deixe-me ir à Bíblia, que diz que é um livro maravilhoso, um livro literário, poética e religiosamente importante para si. Vai-me corrigir se estiver errada, o seu pai passou pela teologia. Pergunto-lhe se esta referência na sua vida à Bíblia se assenta também em livros específicos, em inspiração de alguns livros onde vai beber? O meu pai não passou pela teologia. O meu pai de resto era agnóstico. A minha mãe era católica, profundamente católica. E essa complementaridade, o meu pai passou muito pelo conhecimento, era um astrónomo amador, com bastante sucesso e conhecimento, era arqueólogo amador, era uma espécie de homem da Renascença, muito ligado ao conhecimento. Sim, gostava de história. Gostava muito de história, exatamente. E muito atento ao diálogo interreligioso, muito atento. E porquê, no seu entender? Porquê, no seu entender? Porque esse olhar qualquer ao diálogo pessoa curiosa, interreligioso. qualquer pessoa com a ânsia da dúvida, é uma pessoa com sede, não é? Como diz o nosso cardeal Dom Tolentino, não é? Esta sede. E essa sede ia buscar. Eu provenho de uma família profundamente católica, não é? Os meus tios todos. Mas eu gosto dessa dúvida, não é? Essa dúvida é muito interessante. E a relação entre os meus pais, que foi uma relação de amor durante 70 anos, um amor visível, diário, comovente, de dedicação de um ao outro, uma coisa, cântico dos cânticos, Sim. Puro cântico dos cânticos. E essa relação fez-me entender que o diálogo entre pessoas que veem Deus de maneira diferente, ou se quiser, uma que vê Deus e a outra que não vê, ou que não vê ainda, sou eu a dizê-lo, mas ou que não vê de todo, revela-se
essa ligação revela-se profundamente, é profundamente reveladora, se quiser, esta expressão, do que é o amor. Porque na realidade nós não temos que ser iguais na fé, não temos que ser iguais nas crenças interiores, nem nas convicções interiores, temos que ser iguais nos valores, não é? Na prática, não é? Temos que viver em função de e praticá-lo e fazê-lo, não é? E de facto aí a ligação dos dois mostrou-me muito do que pode fazer a humanidade, e é uma lição para a humanidade. É uma lição para a humanidade. Eu estava-lhe só a dizer que o meu pai me apresentou a Bíblia, foi ele que me apresentou a Bíblia, o que já demonstra a abertura, não é? Sendo de um agnóstico, e eu comecei a ler a Bíblia com muita dificuldade, porque as edições e as traduções eram muito más. E recentemente, naturalmente, nós todos fomos abençoados, e a palavra é abençoados com a tradução de Frederico Lourenço. Sim. A tradução de Frederico Lourenço. É a sua eleição. Sim, é uma tradução para a fruição do cidadão, do crente, do agnóstico. Aproxima. Não, e não só aproxima, como ajuda a entender o processo histórico e ajuda a entender o processo até linguístico e etimológico. Por exemplo, no Antigo Testamento, as notas de rodapé são fundamentais, e é por isso que demora algum tempo a perceber, a entender e a entrar até no... Mas é fundamental ler as notas de rodapé até ao fim, porque explicam, para quem tem dúvida, para quem é curioso, explicam muito mais do conceito também histórico de cada um dos personagens, nomeadamente o profeta Isaías, por exemplo, que é talvez o livro mais interessante para mim do Antigo Testamento. Apesar de lá atrás teres falado no Cântico dos Cânticos também. Certo, não, claro, naturalmente. O Cântico dos livros proféticos, o Isaías. Mas o Cântico dos Cânticos, claro que sim. Eu diria que eu elegeria o Cântico dos Cânticos. O que eu acho notável é o reconhecimento por parte da teologia hebraica e da teologia cristã do Cântico dos Cânticos como uma consonância humana, sim, não é? Como uma relação humana. Eu até veria alguma inspiração, palavra minha, do Cântico dos Cânticos em algumas letras suas. Por exemplo, onde me parece, por exemplo, se eu fosse um dia ao teu olhar, nos fala dos 5 sentidos, e os sentidos muitas vezes são uma forma de ligação a Deus, à transcendência, à espiritualidade, e onde a letra nos convida, se eu fosse um dia ao teu olhar e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia ao respirar e tu perfume de ninguém. Aqui parece-me os sentidos e parece-me uma grande ligação ao Cântico dos Cânticos, a este amor entre dois amantes que se desejam e que tem o contexto da natureza e que hoje, nas suas palavras e nas suas letras, ganham um contexto diferente, naturalmente. Mas parece-me que a inspiração está lá. Se calhar a leitura minha. Não, está certo. Eu não diria inspiração, talvez a influência. Porque aquilo que nós lemos fica. Não é? Nós nunca sabemos quando é que vai emergir desse profundo iceberg que é a consciência. Não é? Ele está lá. Mas de facto há passagens do Cântico dos Cânticos que são de uma beleza, e de resto a Bíblia tem sido, aí sim, do ponto de vista analítico, tem sido uma das maiores fontes de inspiração, de instigação e de referência da produção artística. Naturalmente a arte sacra, já não coloco isso sequer em causa, do qual eu diria que na música Bach, enfim, Bach é uma mão, é a mão musical de Deus, se quiser. O Cardeal Tolentino tem essa referência também, diz que Bach ouviu Deus. É. Aquela coisa de foi escrito pela mão de Deus, neste caso Bach usou esta mão, pegou nela e usou-a. E de facto a grande música ocidental é sustentada em Bach. Mas há muito mais, quer dizer, as pinturas do Caravaggio são uma presença, estou-me a lembrar da decapitação de São Sebastião, por exemplo,
são uma presença, são uma presença bíblica profunda e que instiga uma revolução estética, não é? Que é o que faz Caravaggio, que é o que faz Barre. Quer um, quer outro. O Barre, faço recordar que enquanto viveu, nunca foi reconhecido. Não é? Pelo contrário, foi muito contestado. A Paixão, quando estreia, já não sei em que igreja, é profundamente contestada por cartas que são dirigidas ao pároco, dizendo que nós não queremos ópera nesta igreja. Não é? E Caravaggio, a mesma coisa. Caravaggio, de resto, ele é perseguido pela Inquisição e acaba por ser morto até em circunstâncias atrozes. Um homem atormentado. Mas, digamos, a Bíblia como fomento de uma poética e também de uma violência. Não é? Sim. Muitas vezes inerente e que a arte precisa de exorcizar. Sim. Deixe-me ir lá atrás à relação da sua mãe e do seu pai, um agnóstico com uma mulher crente. Pergunto-lhe se nesta relação e naquilo que deixou em si, importa menos perceber se Deus existe ou não, mas importa mais perceber o que é que a crença nele nos pode espoltar. Essa é uma pergunta extremamente vital e a mais elegante das perguntas, porque de facto é isso. Aquela relação é a visibilidade da existência de algo que a linguagem reduz a uma palavra chamada amor. Mas que esta palavra, aliás, na leitura até Wittgensteiniana, se quiser, aquilo que está fora deste mundo devemos permanecer em silêncio. Não é? E há coisas que, de facto, a linguagem diz, cadeira, sapatos, marcar o dentista, etc. Mas o mistério que fica para lá deste mundo, aquilo que não está ao alcance do real e que eu presenciei naquele dia-a-dia, muitas vezes de silêncio, de pacificação mútua. Pacificação mútua, como dizia um poeta, eu não sei, dizia que amor é tomar conta da solidão do outro, não é? Sobretudo referindo-se a uma fase tardia da vida, naturalmente, não é? Mas mesmo não numa fase, eu estou a imaginar que não será difícil perceber que um rapaz, uma rapariga, enfim, um casal que se apaixone, até novo, este conceito de tomar conta da solidão do outro seja um conceito possível, não é? É um conceito lindíssimo. E este tipo de invisibilidade das coisas, há bocado falámos do silêncio, silêncio é invisível. É impossível falar no silêncio sem o destruir. Já reparou? Não posso falar no silêncio sem já estar a criar uma antagonia. Mas, ao mesmo tempo, paramos para ter a certeza que ele existe. Pois, por isso é que Wittgenstein, ao falar de Deus, diz isso. Está para lá das coisas dizíveis. Está nas coisas que não se dizem. Logo, silêncio. E, portanto, como esta conversa não pode ser feita em silêncio, porque... Quer dizer, pode. A questão é a rapidez com que nós vivemos os tempos de hoje, não é? E esta é uma questão, estará no cerne a velocidade da informação que deixa de ser informação. Aliás, como há bocado falámos da música. Muita música deixa de ser música. Não é? Muita informação deixa de ser informação, para passar a ser ruído. Mas para terminar isso que estava a dizer há pouco, a inimportância da existência de Deus existe na substantivação da ética. E neste caso, da ética humana, naturalmente. E que era o que eu dizia, era nós claramente somos e a ética é isto, a ética é qual a consequência do meu ato no outro, não é? No fundo sim, é o que é. Sim. Mas é um diálogo que eu sou agnóstico, é sabido, eu gosto da dúvida, a dúvida é o sítio onde eu me mexo porque gosto de indagar-me a mim próprio,
não é? Aliás, acho que se inscreveu no curso de filosofia mais à procura das perguntas do que as respostas. No dia em que a filosofia der respostas, deixa de ser filosofia, passa a ser matemática. E ainda bem que a filosofia não tem essas respostas. Pelo contrário, tem muitas respostas para a mesma pergunta, o que é extraordinário. Há bocado falávamos de Wittgenstein. Existe, por exemplo, que São Paulo se quiser, coloca já algumas questões que o Wittgenstein vem a colocar e Kierkegaard a questão mistérica de Deus, não é? Esta questão, a questão da necessidade de Deus, não é? Uhum. Essa se calhar é a pergunta que se deve fazer. O Thomas Alick, um padre checo, diz que hoje não se fala tanto em crentes e não crentes, mas a questão coloca-se mais entre buscadores. O Pedro Abrunhosa, sendo um agnóstico, acredito que se entenda também como um buscador. Essa expressão é lindíssima e aliás, isso vem no seguimento também da comunicação que o Papa Francisco faz e que o próprio cardeal Dom Tolentino faz também, numa recente entrevista ao Jornal do Vaticano, sobre o papel dos artistas. Não é? Sim. O Papa usa uma expressão notável, que chama os artistas profetas, que é bom, da verdade, eu devo reconhecer um pouco essa expressão, porque profeta é aquele que, enfim, a palavra diz tudo, aquele que provê, não é? É aquele que se ergue de outro sítio e vê para lá de, não é? Repare, o caráter profético da obra de Picasso. Um dia perguntaram, aliás, isto acontece com Matisse, este episódio. Dizem ao Matisse, esta mulher é verde. E o Matisse responde, isto não é uma mulher, é uma pintura. E essa resposta diz tudo. O artista profeta é aquele que do alto de algum sítio outro, que não é um sobranceiro, nem é um sítio arrogante, vê o que os outros não veem. Não é? Faz existir o que não existia. E aí o ato, muito mais próximo do creatio, não é? Da criação, está muitas vezes nas mãos do artista, que faz todos os dias o papel, se há imitador e buscador divino, é o artista, não é? E portanto, sim, subscrevo isso. O discurso do Papa aos artistas é notável, aconselho a sua leitura. Em junho de 2023, onde Exatamente. o Pedro foi convidado para estar presente. Aliás, eu estava a segui-lo nesse discurso sobre a ligação entre o artista, a criatividade, o ser profeta, e o Papa Francisco diz que a criatividade do artista parece participar na paixão geradora de Deus. Portanto, os artistas são convidados a ser também co-criadores com Deus. Pois, lá está, é essa... Se Deus existe por inércia do amor, pela dinâmica que o amor provoca, e ele próprio é instigador do amor, então, de cada vez que uma obra de arte nasce, Deus está a concretizar-se, não é? No fundo, é isto. O que é um pensamento lindíssimo. Eu gostava de recordar aqui o papel de um grande teólogo, Teilhard de Chardin, que foi depois até afastado na altura pela Igreja, mas recentemente recuperado até por Papa Bento XVI, que faz uma série de citações. O Teilhard de Chardin tem esse compromisso não só entre a arte, mas entre a ciência também, porque, como sabe, aqui o conflito ciência-religião, que eu até, neste conceito mais filosófico da questão divina, acho que é irrelevante. Sim, é até relevante. se ultrapassa a palavra conflito. Completamente, exatamente. Mas Teilhard de Chardin faz essa... Ele tenta fazer uma síntese entre as duas, digamos, epistemologias, se quiser. Mas ao fazê-la demonstra com as fragilidades todas que possa ter tido, quer para um lado, quer para o outro, mas demonstra uma bonomia, se quiser, demonstra uma atitude, também ela profética, sobre o que viria a ser o papel não só da Igreja, mas também da ciência, na conciliação dos dois mistérios, não é? Porque o cientista que está
sem nenhum propósito material, 8, 10, 20 anos à procura do micróbio ou da partícula quântica, é ele também um criador se quiser, de vontade humana / vontade divina. Como é que o Pedro reconhece essas palavras em si, ser co-criador de Deus? É uma palavra, é uma expressão muito forte. Uma expressão muito forte. Que abana o seu Eu acho que todos agnosticismo? nós, não sei se abana, mas eu acho que todos nós, no momento da projeção do amor, nesta coisa da maneira como tratamos os outros, sobretudo os mais fracos. E quando eu digo os mais fracos, não digo de maneira vã. Aquele que nos bate à janela a pedir esmola, que é sem abrigo e toxicodependente, é esse que nós devemos estar muito atentos. E é aí que, eventualmente, Deus se concretiza. Talvez muito mais do que nos acordes que eu toco aqui. É nessa forma como nós o fazemos todos os dias. Ou como o atacamos todos os dias. E estou-me a lembrar, já não queria pegar no bom samaritano, não é isso. Também é, mas não é isso. É abrir as portas para quem tem fé. Eu não percebo como é que se pode não olhar para o outro, o diferente, o pobre, o miserável, o doente, o indigente, sem ver nele a chispa de Deus. Sim, percebe? sim. Daí a minha pergunta lá atrás, importa menos o debate sobre se Deus existe ou não, mas antes aquilo que Ele pode explotar na nossa vida. Deixe-me ir a esse encontro com o Papa Francisco em junho de 2023. Li numa entrevista que o Papa Francisco não me levou a Deus, mas trouxe Deus a mim. Que encontro foi este que o levou a dizer isto? Eu não disse isso individualmente, eu escrevi isso. Disse que o Papa... Porquê? Porque, quer dizer, quando eu digo que o Papa Francisco traz Deus aos homens e não... num certo não proselitismo do Papa Francisco, quer dizer, não há ali uma vontade de conversão, não existe um impingimento, não. E ele próprio é um homem de quem nós vamos sentir muita falta. Nós humanidade. Nós, humanidade. Porque a força que a Igreja tem em todo o mundo, naturalmente, que as tomem à frente desta instituição, é uma mais-valia para a humanidade. Mercê da sua bondade e da sua clarividência, não é? E em muitas coisas eu desacordo com o Papa Francisco. Mas existe uma clara objetividade no que é o bem comum, não é? E numa visão de paz, e numa visão ecuménica, o diálogo que ele faz com a Igreja Ortodoxa, que é notável, com os responsáveis hebraicos, com os rabis e com naturalmente, os muçulmanos, tem sido aquilo que nós precisamos. Pelo contrário, o que nós vemos é o recrudescer desse ódio. Não é? Como é que se sentiu quando foi convidado para estar na... Profundamente privilegiado profundamente privilegiado. O Papa Francisco é um homem de uma gravitas, não é? Uma gravidade. Desse encontro eu recordo as 2 horas que tive na Capela Sistina, antes dele chegar, a poder observar o teto de Miguel Ângelo. Aquela obra, uma vez mais, feita pela mão de Deus, não é? E ter conseguido isso já foi maravilhoso. Quando o Papa se sentou e fez o seu discurso, eu segui o discurso atentamente. De resto, eu estava imediatamente ao lado do cardeal Dom Tolentino e tive a oportunidade depois de comentar. Foi um momento solene e foi um momento também, se quiser, revelador. Inicial também? Sim. Inicial, pergunto-lhe para dúvidas, para perguntas, para acicatar o buscador que falámos lá atrás? O buscador continua sempre, não é? O buscador O buscador sabe que a febre do ouro, daqueles homens que vão encontrar um filão de ouro, não se sacia quando encontram a primeira pepita. Não é?
continua. E, portanto, o que existe, eu como disse, essa proximidade de Francisco, ele conseguiu ao longo deste seu magistério, está a conseguir, uma proximidade muito maior entre nós, e quando eu digo nós os agnósticos, e nós os artistas, e nós os cientistas, não é? Desde que não haja uma imposição de dogmas aos quais nós não queiramos aderir. Sim, não é? sim, sim. E, portanto, esse tem sido, como sabe, um dos papéis negativos que a Igreja teve no passado. Não é? A imposição de dogmas afastou de dogmas, estou a falar de dogmas, o criativismo, não é? Em depreciação do evolucionismo, por exemplo. Mas e está mais um ponto onde alguns teólogos fizeram um trabalho de aproximação dos dois mundos, nomeadamente o Teilhard de Chardin, como dizia. Quando somos confrontados com a morte e a morte de pessoas próximas que marcam naturalmente a nossa vida, é a ocasião de perguntas, de mais perguntas, ou esses momentos, as palavras vêm depois? Bom, no caso das pessoas próximas, é o silêncio, não é? É difícil dizer a um pai que perdeu um filho, a uma mãe que perdeu um filho, é difícil dizer alguma coisa. E eu presenciei isso com os meus pais, não é? Perderam um irmão, perderam um filho, meu irmão. Sim. E claro, a raiva, não há nada a dizer. Eu tentei expressá-lo pela música, não é? Mas quando me fala na morte, eu imagino hoje, penso hoje, na quantidade de crianças que estão a morrer em Gaza, por exemplo. Só um exemplo. Em Gaza, às mãos de uma elite que detém o poder momentaneamente num país vizinho e que, arvorando-se de um Deus superior, se exterminam com este... E essas mortes magoam-me profundamente. Não é? E levam-me à questão, se quiser, uma das questões axiomáticas é o silêncio de Deus. Não é? Que se colocou também quando eles próprios foram vítimas no Holocausto do terrível, da Shoah, não é? Do terrível extermínio feito pelos nazis. Não é? E é este silêncio de Deus que continua a ser um impedimento. E é aí que o diálogo é fundamental. Para o diálogo com, por exemplo, com pessoas como o Papa Francisco, com o Cardeal Dom Tolentino, no meu caso, com outros, com o Padre Mário Oliveira. Mas esse diálogo é fundamental, porque nós agnósticos precisamos de entender, não é? Esse silêncio. Esse diálogo dá as palavras que faltam para fazer as perguntas? Esse diálogo traz aquilo que traz um certo consolo. Em primeiro lugar, traz um certo consolo. Porque muitas vezes também não existem respostas, não é? Não existe propriamente uma resposta dada pelo... Eu gostava que existisse uma resposta. Não é? O racionalismo, novamente, que nos conduz. Porque, no fundo, a grande questão é... E o mal? Se Deus existe para o bem, onde é que está Deus quando este mal é feito desta maneira massiva? E pior, quer dizer, naturalmente que esta invectiva ao divino tem o seu lugar, mas também tem o seu lugar, se calhar com mais razão, esta invectiva aos humanos. Onde é que está, por exemplo, a Europa, quando aqui ao lado existe um genocídio do povo palestiniano, não é? Falou do silêncio de Deus. O Cardeal Tolentino tem um poema que diz: muitas vezes Deus prefere entrar em nossa casa quando não estamos. Aqui é silêncio de Deus ou é uma falta de percepção da forma como Deus nos fala? Qualquer poema do Tolentino de Mendonça, neste caso, o poeta, é extraordinário. Porque é pela poesia, muito mais do que pela preleção, e há bocado falava no proselitismo, que Deus está presente. E a poesia do Tolentino está prenhe de Deus. Prenhe de Deus. Essa frase, por exemplo, como muitas outras. Sim, não é? sim.
do livro do silêncio, dos haikus, a Papoula e o A Monge. Papoula e o Monge. A presença de Deus, essas frases são uma explicação plausível para o silêncio de Deus. Profundamente poética, que remete ao início da nossa conversa, que é a linguagem. A linguagem tem limites. E esses limites são desfeitos quando começa a poesia. E depois vem a música. E torna-se ainda mais abrangente. E será que nesse Big Bang que vai da linguagem, da palavra, da sílaba até à música, será que Deus está a algures? Tolentino diz que sim. E haverá mais poemas, se calhar teremos a ocasião ainda de voltar a referenciar aqui mais poemas dele, mas há muitas letras suas que são poemas, diria eu, até poemas de Deus. Quando nós ouvimos, por exemplo, a música Leva-me para casa e começa com meu Deus, diz-lhe que estou a chegar. A mim remete-me para a Sexta-feira Santa, a liturgia que se reza na Sexta-feira Santa, em que estas palavras saem da boca de Jesus: meu Deus, porque me abandonaste. Não sei se podemos fazer aqui uma referência, uma ligação. É natural que a referência é essa. Eu escrevi essa música num contexto exatamente de não resposta verbal a um amigo que tinha acabado de perder a filha. E, portanto, remeti-me ao silêncio e depois enviei-lhe essa música. E é um diálogo entre ele, Deus, e sim, é uma... Aí o consolo, o papel quer da arte, quer do divino, são fundamentais para a pacificação de quem sofre, não é? Para si a arte foi a pacificação? Ainda não encontrei outra maneira de me pacificar. Há uma outra referência à qual eu não consigo passar ao lado, aliás, não diria que foi das primeiras músicas, mas foi das primeiras letras em que não deixei de me questionar aonde estará Pedro Abrunhosa quando compõe esta música, Que o Amor te Salve. Fico muito presa a este verso. Não é deste tempo o chão que te espera. Somos convidados a mais. Há um outro chão que está à nossa espera. Há um amor sem veneno que espera por nós. Pois, isso é o cristão que existe dentro de mim, porque apesar de agnóstico, eu sou cristão, não é? E com muito orgulho, porque o pensamento cristão continua a ser aquele que não só apela aos mais fracos e aos desprotegidos, como apela ao diálogo, como pela primeira vez, em vez de falar de heróis, fala do corrente, fala do nosso filho, fala do nosso pai, fala de nós, não é? O pensamento cristão é isso. E nós que vivemos neste hemisfério, nós somos produtos de uma filosofia cristã. Não é? E claro, as passagens bíblicas e toda a tradição, eu lembro-me de estar em Moimenta da Beira, a terra do meu pai, e não havia Páscoa que nós não fôssemos passar a Moimenta e passar e ver o compasso passar, que aqui há casa, naturalmente, e acompanhar a procissão na sexta-feira. Não é? E, portanto, essa experiência humana, que é também uma experiência de ser português, não é? Não fez de mim um beato, nem um crente, e, portanto, não foi uma vez mais proselítica, e fez com que eu respeitasse muito essa tradição e esse ritual, porque o ritual, e há um filósofo coreano, Byung-Chul Han, que tem um livro fantástico sobre a importância dos rituais. Os rituais são importantíssimos para a nossa vida comunitária, são importantíssimos para o entendimento de outrem e da diferença, e são importantíssimos também para nós nos pacificarmos com nós próprios. O ritual, porque todos os outros rituais podem ser acelerados ao deixam de ser rituais.
aquilo que as redes sociais permitem fazer, da aceleração do tempo, por exemplo, da sedução, do namoro, faz com que desapareça o ritual da cortesia, se quiser, do encontro, da descoberta, da revelação. E, portanto, é preciso realmente parar e deixar que os rituais se cumpram no seu tempo. Como o casamento, como as celebrações de quando passamos de ano e fazemos um baile para o celebrar. E também como a celebração da Sexta-feira Santa que vem aí e que de resto também a mim me instigou a produzir uma peça. Eu gostava de ir aí, também a esse poema do poeta Tolentino Mendonça, Sexta-feira Santa, que recentemente o Pedro compôs um lied a partir de poemas do Tolentino e também de um poema do Daniel Faria. Vamos ao poema do Tolentino, precisamente que se chama Sexta-feira Santa, e ele diz: a via escolhida por Deus vai dar a um muro, mas chegado ao fim, o caminho volta-se para nós. Como se um segundo sonho sussurrasse dentro do primeiro. Deus ainda não terminou. Eu achei esse poema tão bonito. Sobretudo essa última frase. Deus ainda não terminou. Nos sussurrasse ao ouvido. Deus ainda não terminou. É uma frase tão poética. Estamos a falar do universo profundamente poético do Tolentino, que é um universo impregnado de Deus. E se quiser, Deus existe na poesia do Tolentino, como existe na poesia de imensos poetas. E há bocado falávamos de Bach, podemos falar de... mas aí é uma escrita profundamente movida uma vez mais, pelo mistério e é quase reveladora, não é? É quase reveladora. A poesia do Tolentino quase que faz brotar Deus das frases, não é? Deus ainda não terminou. É uma frase de uma transcendência tal que quase nos faz tocar uma imanência que não está lá. Mas sim, eu musiquei esse poema, musiquei um do Daniel Faria. Sim. Também. Antes de ir ao Daniel Faria, deixe-me só ir a um outro poema também deste livro, No Centro da Terra, que é o último livro de poemas do Cardeal Tolentino, e ele tem um outro poema nesse livro que se chama Teoria de Deus, onde ele diz que Deus ajoelha-se diante de nós com uma voz que parece sussurrar. Deus pede a nossa mão e quer que sejamos nós a guiá-lo. Quando Deus ainda não terminou e pega na nossa mão para continuar a guiá-lo, o que é que isto diz ao Pedro? Diz que o Dom Tolentino seria queimado há 400 anos atrás. E é essa humildade de Deus que nós precisamos e é essa magia e esse verdadeiro toque que o Dom Tolentino tem, que nós também precisamos. O Daniel Faria fala da luz. Neste lied que compôs também a partir de um poema de Daniel Faria, Explicação da Noite, ele diz: sobre a água estarei solto de caminhos. Dos que vierem num barco, é para ti, não deixes a candeia acesa. Dorme, basta-me essa luz. Então, eu acho que não apetece fazer silêncio perante isto. Sabe que a banalização de Deus dá-se quando nós o utilizamos para... Deus me ajuda a encontrar as chaves do carro. E, portanto, às vezes falar muito de Deus é banalizado, uma vez mais. E muitas vezes só o silêncio pode descrever ou fazê-lo, ou a poesia. A poesia, sim. Essa poesia está impregnada de Deus. Eis uma forma de Deus entrar em casa, pelos livros de poesia. E esse poema também do Daniel Faria, que eu aconselho, chama-se Explicação das Árvores, o livro. Sim. E esse poema chama-se Explicação da Noite. Precisamente. E eu também fiz um lead para essa canção. Exatamente. Para esse poema. Mas lá está. Esses dois poemas têm música. Não só têm Deus, mas têm música. E, portanto, eu limitei-me a revelá-la.
não é? Só pus a música por baixo, limitei-me a revelar. Com a ajuda da soprano Sofia Marafona. Sofia Marafona, uma voz incrível, que eu desafiei e que rapidamente deu voz a esses seus poemas. E muito interessante que estas composições foram dadas a conhecer agora recentemente na inauguração de uma exposição inserida nas celebrações da Semana Santa, uma exposição da Via Sacra, do artista Giancarlo Pavanello, também ele agnóstico. O Giancarlo Pavanello foi-lhe encomendada uma paixão pelo Vaticano. E ele apresentou uma paixão não figurativa. Não é? Portanto, as 14 estações não figurativas, desde o julgamento, a condenação à morte, até o caminho, as quedas, que Cristo é crucificado, até a crucificação e depois a morte e a descida da cruz. 14 estações, e ele apresentou um projeto artístico não figurativo, que é notável. Não é? Eu nunca tinha visto uma paixão não figurativa. E as peças são lindíssimas. São geométricas, abstratas e são logos, têm palavras. Tem algumas palavras bíblicas, tem palavras de outros contextos, mas eu achei incrível. E esse desafio, o desafio que me foi feito foi colocar música aqui. Não é? Uma música que não interfira com a leitura subjetiva. E é uma música ao piano que nos abraça e que nos leva mais longe. Senti eu. Muito obrigado. A música são 3 peças. Uma delas digamos, é o caminho penoso de Cristo, mas no momento da sua morte e depois da descida da cruz, é talvez o momento mais luminoso da peça. É onde entra o poema do Daniel Faria, basta-me essa luz, dorme, basta-me essa luz, não deixes a cadeia acesa, dorme, basta-me essa luz. Portanto, no fundo, é uma morte que não é morte, é uma morte que é uma transfiguração. E depois o poema de Dom Tolentino, que assim, na morte, Deus ainda não terminou. Portanto, sim, o caminho é um caminho penoso. A música é uma música, eu consigo ouvir o rufar dos tambores romanos, enquanto que Cristo é chicoteado na paixão. Uma vez mais, as grandes influências das paixões, das procissões que eu vi em Moimenta da Beira, nos anos 60, 70, 80, 90, portanto, o ritmo da paixão que eu escrevo, mas depois desagua na luz da ressurreição, se quiser. Já aqui falámos da Igreja enquanto instituição também, aquela que o cardeal Tolentino Mendonça diz que é necessário relançar o diálogo entre a Igreja e os artistas. Enquanto instituição portadora de uma mensagem, e já falámos aqui várias vezes de Deus, mas não falámos tanto de Jesus, como é que o Pedro gostaria de olhar para esta instituição e perceber o lugar dela, não só a nível mundial, e percebemos aquilo que o Papa Francisco tem feito, as palavras que ele tem proferido, e a suspensão que este mês de internamento causou no mundo também. Como é que gostaria de ver a Igreja hoje, no mundo de hoje, a Igreja instituição portadora de uma mensagem que é maior que ela? Pois, repare, quando o Papa Francisco esteve cá nas Jornadas de Juventude, eu vi de facto não só a massa humana que o Papa inspira. O discurso do Papa foi um discurso que não é um discurso exclusivista, não diz todos, mas, não há mases. É todos. Não é? E apesar disso, nas Jornadas de Juventude consegui ver hostilização às comunidades gays, às comunidades lésbicas. E isso vai contra, nós sabemos que existe dentro da Igreja, isso vai contra este pontificado, não é? Que é um pontificado de inclusão. Já dissemos há pouco, de pacificação, de inclusão e, se quiser, de refundação dos princípios cristãos. Não é? E recordo que, nesse sentido, há uma série de mulheres no cristianismo primitivo que, se calhar, nós devíamos recuperar. Fala da questão das mulheres diáconos, de poderem vir a ser ordenadas, fala disso também. Não, naturalmente, claro, essa é uma questão que eu acho que é civilizacional, já não é uma questão. A grande proximidade da Igreja para com
o dia-a-dia passará forçosamente por aí. Aliás, creio que não estarei a dizer uma grande barbaridade. Alguns dos momentos menos felizes pelos quais a Igreja passou, ultimamente, e que fez passar outros, nomeadamente os abusos sexuais, tem talvez a ver com é necessário introduzir a mulher como um elemento, até moderador, dentro da Igreja para com os fiéis, não é? E moderador também dentro da Igreja, nós temos isso na Igreja Anglicana, por exemplo, e não só, mas eu creio que é forçoso a ordenação de mulheres. Vai ser um dia forçoso. Eu sei que isto para já é uma heresia e acho pena que seja uma heresia, porque isto é um dos pontos que afasta muita gente de uma proximidade com a grande instituição que disse muito bem, que é múltipla, não é? Que é grande e é vasta. E, portanto, também não é fácil mudar estes caminhos. Nós sabemos que, por exemplo, grande parte da Igreja Católica em África, que até fez um retrocesso, dá uns passos até para trás, por exemplo, no reconhecimento dos casamentos gay, por exemplo, pessoas do mesmo sexo. Dá passos atrás porque projeta na Igreja, nesta evolução natural da Igreja, projeta uma certa sobranceria colonial que de facto não se passa, percebe? É uma reação a uma espécie de wokeismo, se quiser, se é que é possível dizer isto desta maneira. Mas, portanto, existem muitas correntes dentro da Igreja, nós sabemos de correntes extremamente perigosas nos Estados Unidos. Quando o Papa esteve doente agora durante este mês, nós percebemos a fragilidade do homem, mas percebemos também a fragilidade da obra do homem na continuidade. Mas também percebemos a veemência com que ele quis avançar com alguns processos. Essa força do Papa Francisco é a sua diferença, não é? É a sua diferença. E às vezes dá-me a impressão, porque todos nós somos finitos, dá-me a impressão que o Papa Francisco sai da Clínica Gemelli para terminar a sua obra, não é? A questão é que a obra dele não ficará terminada, não é? E, portanto, Deus ainda não terminou. Nós vamos esperar que haja quem... de resto, repare, o próprio nome do Papa Francisco, não é? Que na altura falou-se, mas se calhar não se falou o suficiente, quem era Francisco? Francisco de Assis. Não, claro, aquele que larga tudo. Sim, não é? sim. E é isso, nós precisamos de Francisco II, não é? Precisamos de Papa Francisco II. E, portanto, claro que, e aqui concluo, a maneira como um agnóstico gostava de ver a intervenção da Igreja é exatamente esta que o Papa Francisco fez. É continuidade disto, é um trabalho notável de aproximação aos homens. O cardeal Tolentino Mendonça fala da importância ou até da relevância de um caminho entre um crente e um não crente. Do quão fecundo pode ser para ambos. Quem é que veria ao seu lado? Num caminho de um não crente, consigo ao seu lado um crente, quem seria, por exemplo? Sabe que, curiosamente, grande parte dos meus amigos muito próximos são padres. Estão alguns deles ligados à Companhia de Jesus e, portanto, eu tenho tido essa conversa inúmeras vezes. De resto uma das palavras-chave da Companhia de Jesus é o discernimento. Não é? Que o Papa Francisco, de alguma forma, partilhou com todos. Mas vejo ao meu lado, e vejo com muito bons óculos, se quiser, esses meus amigos com quem dialogo, e dialogo abertamente. E, aliás, também com o próprio cardeal Tolentino, de vez em quando, já tivemos 2 conversas muito interessantes, e o padre, o Monsenhor Mário Rui de Oliveira, padre Samuel Beirão, padre Nudo Branco, padre Duarte Rosado, são algumas pessoas com quem tenho muita proximidade e que me aturam nas dúvidas, nas perguntas. Mas eu também nas deles. Porque que seria a vida se fosse uma certeza, não é? O desinteresse. O processo artístico é um processo de minerar a dúvida, não é? A dúvida é um minério maravilhoso para se criar, não é? Porque a arte não é a busca da verdade, não é? E a ciência também não é a busca da verdade. E eu, quando falo na ciência e arte, falo com esse ímpeto espiritual da busca de qualquer coisa. É a busca
é busca naturalmente de uma satisfação interior espiritual, e é busca de uma outra coisa, é o tal lugar de que eu falava há pouco. Quando nós nos sentamos em casa a ouvir uma peça musical, ou quando nos pomos os fones para ouvir, pode ser Kendrick Lamar, pode ser perfeitamente, existe uma necessidade do indivíduo de se projetar numa outra dimensão e de encontrar aí e quando regressa, às vezes é penoso, não é? E a literatura, não falamos da literatura, mas a literatura é fundamental. Eu acho que havia, o Malebranche dizia que a concentração é a piedade natural da alma, que é uma frase lindíssima. E quando abraçados por um livro, nessa expressão que acabou de usar da música, quando abraçados por um livro, nós mergulhamos naquele tempo, nas personagens, a alma entra num estado de uma outra coisa. E repare que a alma, eu não queria muito entrar nesta coisa do dualismo, a consciência, se quiser, mas é isso. Nós precisamos, o mundo precisa muito de poesia e o mundo precisa muito de Deus. Pedro, foi um gosto conversar consigo, abrirmos tantos campos, tantos horizontes e conhecermos um pouco melhor também as suas dúvidas e perguntas. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Obrigada. O programa 70x7 volta a estar consigo na próxima semana. Obrigada por ter estado connosco. Uma boa semana, um bom domingo. Leva-me para casa, na sombra do teu medo, os dois como coragem, os dois como segredo. Arrasta-me a asa, acenda um céu aceso, os dois como viagem dentro do teu avesso. Leva-me para casa, faz de mim o teu começo. Leva-me para casa, faz de mim o teu começo.